Muito bom dia para todos, desde a Califórnia. Boa tarde para aqueles que nos estão a acompanhar na costa leste do Canadá e dos Estados Unidos. Muito boa tarde para aqueles também que nos acompanham em outras partes do mundo de língua portuguesa, particularmente os nossos habituais seguidores de Olhos nos Livros, Palavras de Costa a Costa, que são amigos todos nossos, de nós os quatro, quer no Brasil, quer nos Açores, quer na Madeira, quer em Portugal continental, e até temos sempre alguns amigos ligados às letras também, em Moçambique, em Cabo Verde, como a nossa amiga Vera Duarte e outros tantos que ligam este projeto do PBB, do Instituto Portuguese Beyond Borders Institute, ou seja, o Instituto Português Além Fronteiras da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, onde recentemente tivemos aqui a presença do comandante Jorge Betancourt para falar de Abril e já agora, porque estamos na semana antes, a escassos dias dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril, da Revolução dos Cravos, um feliz dia de liberdade para todos e que não se esqueçam que a liberdade conquista-se dia a dia, só porque houve um golpe de Estado e temos um sistema político democrático em Portugal, não quer dizer que será sempre assim. Nem em Portugal, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, nem em qualquer parte do mundo. Bem-vindos a todos. Não é sobre política que vamos falar, nem sobre o 25 de Abril, é sobre livros. E vamos começar, como sempre, com a professora Maruela Marujo, do Canadá, de Toronto. Pois, bom dia a todos. Esqueceste de mencionar os nossos amigos do Canadá, mas eu perdoo-te. Mencionaste todos, menos o Canadá. Mas Não, também eu temos. disse Canadá no princípio. Canadá. Não, 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 Canadá. não, não, não. Era... De qualquer maneira, estou eu aqui a representar. Então, eu vou falar hoje sobre este livro e sobre o autor de Um Homem Novo, um jornalista chamado Fernando Cruz Gomes, que possivelmente todos os que estão aqui conhecem, e que de facto tive a sorte de conhecer pessoalmente e muito trabalhámos juntos, colaborámos em muitos projetos. Ele foi sempre um grande entusiasta de tudo o que se passava na universidade e dava a maior relevância. Então, falar um pouquinho sobre a biografia do Cruz Gomes não é nada difícil, porque ele fez muitas coisas. Achei piada que em 1959, quando eu tinha 10 anos, ele já estava a fazer estágio de jornalismo no Porto. Então, tenho muito respeito pelo trabalho que o Cruz Gomes fez ao longo portanto, da longa carreira jornalística. Ele desenvolveu a sua atividade primeiramente em Angola, para onde foi, não é? Já estava em 1960, logo após o seu estágio, ele foi exercer num jornal chamado ABC, Diário de Angola, e fez lá uma carreira que temos que admirar. Em 10 anos, ele já tinha sido locutor de primeira classe, locutor produtor, chefe do setor de informação, de programas literários e intercâmbio e chefe do departamento de programação da emissora oficial de Angola, sendo responsável pelo trabalho de mais de 200 colegas, e a maior parte dos quais estão hoje em Portugal e são jornalistas ainda a exercer. Quando se deu a descolonização, Cruz Gomes veio para o Canadá e aqui no Canadá eu realmente tive a oportunidade de ver o número de não só jornais, vários jornais em que ele colaborou, jornais que ele fundou, que ele desenvolveu e depois outros trabalhos de jornalismo. Ele era, quando eu cheguei ao Canadá em 85, o representante era o correspondente da agência Lusa e da sua antecessora, não é? E foi aqui um repórter bastante conhecido, porque ele fazia a apresentação, ele era o principal jornalista de uma estação de televisão canadiana que tinha um programa multicultural, portanto, ele liderou, digamos assim, toda a parte portuguesa, tendo feito mais de 5.000 reportagens no dia a dia do Canadá. Portanto, tornou-se bastante conhecido por causa dessas reportagens e depois foi redator de outros jornais. Em 2007, ele foi eleito presidente da Associação Internacional
de jornalistas e trabalhou, não é, com jornalistas de todo o mundo. Foi reconhecido pelo Presidente da República, que lhe atribuiu em 2014 a comenda da Ordem do Infante Dom Henrique. Então, do Infante Dom Henrique, sim. E, como eu disse, isto é uma síntese do trabalho que o Cruz Gomes fez como jornalista. Ele sempre escrevia crónicas, portanto, nós sabemos, não é, que a crónica é entre a escrita do cotidiano e a escrita literária, e depois, neste seu livro, que falarei a seguir, Um Homem Novo, ele de facto deixa-nos aqui um romance que é um pouco da sua vida, mas não só. Tem umas pretensões um bocadinho mais universais. Muito obrigado, Manuela. Portanto, eu tive também o privilégio de conhecer o jornalista há muitos anos atrás e tivemos algumas conversas muito agradáveis, inclusivamente aquelas em que eu e ele discordávamos em várias coisas, mas ele era sempre um gentleman. Vamos passar, portanto, para o José Luís, do Canadá, onde estão muitas pessoas a ver-nos, como sempre, e eu agradeço. Mas do Canadá, vamos passar então para São José, não, mas para Fremont, é ali perto de São José, é uma região autónoma de São José, portanto, ou até independente, o poeta José Luís da Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local a que estiver a escutar. Assim dizia a emissora nacional naqueles dias. Estamos a falar por várias regiões. Eu vou falar sobre este livro, que é 100 anos de poesia portuguesa na Califórnia, uma antologia organizada por Donald Warren e Eduardo Maion Dias. Este livro foi publicado em 1986 pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas do Centro de Estudos do Porto. A seleção de textos, organização e prefácio da antologia 100 anos de poesia portuguesa da Califórnia deve-se a dois professores catedráticos de amplo e reconhecido mérito na área da pesquisa e divulgação da experiência imigrante portuguesa, um deles americano, Donald Warren, que por acaso foi meu professor, e o outro português, Eduardo Maion Dias, que formaram uma dupla perfeita para a produção dessa obra. A publicação dessa antologia pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas deu-se numa época em que Portugal valorizava e respeitava as comunidades de diáspora, nomeadamente a da Califórnia, e queria-se debruçar sobre elas para aprender sobre a sua experiência, ao contrário do que acontece hoje em dia, em que as comunidades são simples objeto decorativo no mosaico da diáspora lusa, virando-se a máquina do Estado cada vez mais para enquadrar a sua pequenez num sonho europeizante, esquecendo que a grandeza lusitana se deve em grande parte àquilo que os portugueses fizeram por esse mundo fora através dos séculos. Donald Warren nasceu em Montclair, New Jersey, em 1933, licenciou-se pela University of Southern California em 1960, recebendo um mestrado em 66 e doutoramento em literatura luso-brasileira da New York University em 73. A partir de 1969 foi professor de português na California State University Hayward, até à sua aposentadoria em 1997. Dedicou muita da sua pesquisa e escrita à imigração portuguesa da Califórnia, em particular, e ao oeste americano em geral. Organizou uma coletânea de poesia de Alfred Lewis, Aguarelas Florentinas e outras poesias, em 86. É autor, junto com Geoffrey Gomes, do livro Land as Far as the Eye Can See, Portuguese in the Old West, publicado em 2001, que foi publicado em tradução pela Bertrand Editora em Lisboa em 2008, com o título de Portugueses no Far West, Terra a Perder de Vista. Debruçando sobre a baleação portuguesa, publicou em 2010 So Ends This Day, The Portuguese and American Whaling, 1765-1927. Eduardo Maion Dias, de quem já falamos aqui antes, nasceu em Lisboa em 1927, licenciou-se em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 49 e doutorou-se em Literaturas Hispânicas pela University of Southern California em Los Angeles em 1971. Entre 64 e 80 foi leitor, professor adjunto de português e espanhol na University of California em Los Angeles e professor adjunto e catedrático de português na mesma universidade
de 1980 a 93, data em que se apresentou. Faleceu em Los Angeles a 24 de abril, um dia antes do 25, a 24 de abril de 2021, aos 94 anos de idade. A sua vastíssima obra debruçou-se sobre variedíssimas áreas, desde a ficção à crónica jornalística, da história à linguística, com particular atenção à imigração portuguesa na Califórnia, à qual dedicou grande parte da sua pesquisa e escrita. Entre as suas muitas e importantíssimas obras, vem à memória Crónicas das Américas, em 81, Açorianos na Califórnia, em 83, ele que, sendo continental, se debruçou bastante sobre os açorianos. Coisas da Lusolândia, em 83, a literatura imigrante portuguesa na Califórnia, em 83, Falares Imigreses, em 89, O Meu Portugal Antigo e Distante, em 97, A Presença Portuguesa na Califórnia, em 2002, e Memórias do Burocrata Invisível, em 2017, só para mencionar alguns títulos. 100 anos de poesia portuguesa na Califórnia dá-nos uma visão multifacetada do que se escreveu em poesia durante mais de um século, agora já cerca de 140 anos, no Eldorado americano. Após um prefácio que enquadra a poesia portuguesa neste estado em termos culturais e linguísticos, os autores dão-nos a conhecer 116 poemas em português e 6 em inglês, com os mais variados estilos e temas, dividindo-os em 5 partes, por vezes subdivididas tematicamente. Primeira parte, a lírica tradicional. Segunda parte, a vivência imigrante, subdividida em a partida, o trabalho em terra alheia, a vida comunitária, facetas acidentais, a trajetória imigrante, o regresso e o balanço da condição imigrante. O terceiro capítulo intitula-se O Olhar Crítico para a América, o quarto, a visão retrospectiva, e o quinto e último, um apêndice com poemas em inglês. Seguem-se dados biográficos sobre os poetas e alguns dados sobre os organizadores da antologia. 100 anos de poesia portuguesa da Califórnia é uma antologia basilar para quem se interessar pelo que foi escrito pelos portugueses que escolheram o distante Golden State para viver e sobreviver culturalmente. Passados quase 40 anos da sua publicação, o livro pede uma reedição atualizada que acrescentasse o muito que se tem escrito aqui em poesia nas últimas décadas. Para além de incluir mais vozes poéticas, seria também uma homenagem a dois muito dedicados e competentes estudiosos da nossa experiência imigrante, Donald Warren e Eduardo Maion Dias. É Muito isso. obrigado, José Luís. Vamos trabalhar nisso, mas preciso da tua ajuda. Mas na realidade precisamos fazer uma nova edição do que poderia ser chamado 150 anos, porque, como tu disseste, estão praticamente 140 agora, mas esperar mais um ano ou dois, e houve coisas antes, não é? Obviamente, na realidade há muito. Eu queria apenas acrescentar ao que o José Luís disse, que o livro contém, como o José Luís referenciou, muitos poetas chamados poetas populares, de quadras populares, as pessoas, portanto, que faziam no seu dia-a-dia, depois de chegarem a casa, e isso é tal parte vivencial. Mas há da geração imigrante, em inglês, e da geração já nascida cá é diferente, mas da geração imigrante há que destacar, e eu gostaria que me permitissem isso, 4 poetas: José Luís da Silva, Pedro Valadão Costa, Urbino Sampaio e Rosa Simas. Portanto, são 4 nomes que, na realidade, se destacam entre os 100 e tal poemas que existe no livro, e porque, na realidade, eram todos novos na altura, quando o livro foi publicado, e já tinham todos poesia de grande qualidade. Felizmente o José Luís continuou a escrever, infelizmente o Urbino Sampaio já faleceu, a Rosa Simas tem escrito pouco em poesia, por aquilo que eu saiba, mas precisava escrever mais, e o Pedro Valadão da Costa emigrou para o México e parou de escrever poesia, pelo menos em português. Mas são 4 nomes que merecem ser destacados nessa antologia. Passamos para João Martins. Ora, bom dia ou boa tarde. Como já em programas anteriores, eu trago hoje aqui para divulgação um livro que se chama, como estão a ver, Reflexos de Alma Despida, de Jennifer Sardo. E, como eu disse em programas anteriores, de autores menos conhecidos ou, digamos que, como eu às vezes costumo dizer, escritores não canónicos, na medida em que não são conhecidos, não são muito divulgados, não têm muitos livros, mas sentem a necessidade de escrever e escrevem.
E escrevem bem. Hoje é o livro de Jennifer Sardo Batista, que nasceu nos Estados Unidos, viajou para Portugal aos 10 anos, estudou e licenciou-se em Tecnologias da Comunicação na Universidade de Aveiro e voltou já quase com 30 anos para grávida, para vir aqui criar o filho e procurar as novas oportunidades. E, como ela própria diz no livro, lançou-se de cabeça a novos desafios e desde jovem que batalha com distúrbio de ansiedade generalizada e depressão. Considera-se simples, mas complexa, é uma sonhadora com os pés assentes na terra, e estes reflexos de alma despida é o seu primeiro livro, mas que realmente, no meu entender, atinge os objetivos a que ela se propõe. E é uma autora relativamente desconhecida, não só participação na comunidade e na própria escrita, e foi num dos nossos encontros da Proverbo que apareceu a Jennifer e que nos deu a conhecer este livro. E como ela própria se desenvolve e se apresentou, todas as pessoas, segundo ela, têm direito a escrever. Claro que nós próprios na Proverbo defendemos isso, e temos como um dos objetivos dá-los a conhecer. E aqui entra perfeitamente este programa, Os Olhos nos Livros, para darmos a conhecer livros e autores quase desconhecidos. O livro em si, Poesia, é um livro muito claro. Eu chamo, embora a capa, como mostrei, seja colorida, é um livro muito a preto e branco, no sentido muito vertical e direto, com clareza, onde as próprias ilustrações são também a preto e branco e que nos refletem a brancura e a definição da escrita desta autora. É um livro de libertação simultaneamente e de amor. Ela começou a escrever quando ainda andava na escola, 12, 13 anos, mas à medida que foi crescendo sempre manifestou esse interesse na escrita e sobretudo na poesia. Mas para além das razões pessoais, como eu já disse, dela própria se querer redescobrir e ultrapassar a situação atual, acredito, segundo as palavras dela, acredito que é através da palavra escrita e falada que podemos passar a nossa história às gerações seguintes. São pedaços de nós enquanto portugueses que perduram para sempre. É também uma forma de nos mantermos ligados às nossas raízes. O falar ou escrever português não é somente falar uma outra língua, é manter acesa a chama da nossa essência. De que outra forma poderemos divulgar a nossa cultura tão rica e vasta? Mas, mais uma vez, ela depois, com a apresentação desse livro, volta novamente a dar à palavra escrita o valor para um reencontro interior e partilha com os que sentem situações semelhantes para que eles próprios tenham a coragem de se abrir através da escrita, seja prosa ou poesia, e ultrapassar os receios que também ela teve na publicação do livro, mas ao mesmo tempo as próprias pessoas que partilhavam situações semelhantes foram as que logo de pronto se lhes deram apoio e partilharam tudo, no fundo, o sofrimento, a dificuldade, a alegria e a riqueza da partilha das palavras. Curiosamente, isto tudo de umas pequenas notas que eu escrevi com ela, em que ela me diz: não há que ter medo da escrita, a escrita vem da alma. Tem de ser sincera e à nossa imagem. Vai agradar a todos? Não. Mas vai cativar a atenção dos que precisam e só por isso vale a pena.
eu tinha esse sonho de publicar os meus poemas e partilhá-los com o mundo. E, digamos, desnudou-se neste livro que, como veremos depois mais tarde, na segunda parte, em poemas extremamente simples, ela assume essa situação, mas ao mesmo tempo deixa caminhos para quem quiser ultrapassá-lo. Muito obrigado, João, e a Jennifer está-nos a acompanhar. Agradecemos a sua presença, obviamente, e o João vai-me fazer o grande favor de me conseguir um dos livros que eu quero muito ler, depois de ler o que o João partilhou connosco nos Olhos nos Livros. O João falou da Provérbio, portanto, o Provérbio faz, portanto, várias atividades todos os anos, e eis o que o João teve a amabilidade de me mandar. Portanto, na gala, em que é mais do que um simples, é de facto um manancial de coisas sobre, de textos em poesia e em prosa, com o tema, portanto, das palavras escolhidas, e em que também há, obviamente, uma exposição aqui de artes plásticas, portanto, e artes visuais. Parabéns ao João e ao Provérbio por esta publicação. Eu vou E falar. inclui, desculpa, inclui poemas da Jennifer também. Exato, exato, eu vi, por isso que me despertou o interesse, obviamente, para o livro. Eu vou falar de quem já falei aqui, e vou falar várias vezes, porque nós, como aliás eu falei com a Manuela, nós estamos a ficar sem alguns livros, mas há pessoas a publicarem ainda mais, mas particularmente livros que são escritos em português. Há cada vez mais a nossa produção literária no mundo americano e canadiano é em inglês, não é? Como agora vimos recentemente um novo livro da Maria João, e de outros que já publicam em inglês. Portanto, mas em português eu vou falar de mais um livro que tem a ver com as comunidades e com os Açores, e é de Vamberto Freitas. O Vamberto esteve aqui muito ano e toda a gente aqui, acho os três conhecem, e é diferente, obviamente, do primeiro livro que falei, que foi o Jornal da Imigração. Nos últimos 30 anos, o Vamberto não tem feito aquele trabalho que fez aqui, obviamente, sobre a imigração, porque tem estado nos Açores. Está nos Açores há 30 anos, há 32, acho eu. Mas, entretanto, através dos Border Crossings, que são a edição de livros, já vai na oitava edição, de livros ligados já à crítica literária, eu posso vos dizer que em cada Border Crossing há pelo menos 30% dos textos são sobre autores americanos ou canadianos. Portanto, são sobre Disseste autores. também não. Estás no ar, Manuela. Portanto, Pois foi, são sobre autores canadianos ou americanos. E, portanto, ele continua a viver através dos livros o mundo americano. O livro chama-se Jornalismo e Cidadania dos Açores à Califórnia, e foi por isso que eu o escolhi. O Vamberto nasceu nos Açores, na freguesia das Fontinhas, na Ilha Terceira, emigrou aos 14 anos, quando estava já no liceu, em Angra do Heroísmo, veio para os Estados Unidos aos 14, viveu aqui quase 27 anos, ordenhou vacas, foi para a escola, tirou um curso, foi professor de português durante mais de uma década, e depois que o Vamberto depois de Vamberto regressar aos Açores, curioso que o Cerritos High School teve um outro professor que durou 3 anos, e já há quase 30 anos que não há ensino da língua portuguesa na zona de Artesia e Los Angeles, e é de facto, se as pessoas pensam que não tem repercussões, eu pessoalmente já as começo a ver, mas daqui a uma geração serão ainda muito mais profundas. O Vamberto sempre aqui escreveu sempre para vários jornais, o Diário de Notícias, principalmente, quando era, portanto, diretor, o falecido, saudoso miquelense açoriano português, Mário Mesquita, um grande homem. Entretanto, o Mário teve eu tive a felicidade de o conhecer e de estar com ele pelo menos meia dúzia de vezes, e o Mário foi importante para a Califórnia. E nós todos sabemos, nós que aqui vivemos, porque dando oportunidade ao Vamberto para escrever uma crónica todas as semanas, praticamente, eram 30 e tal por ano, no Diário Insular sobre a Califórnia, trouxe à Califórnia a tal projeção que o José Luís falou depois, mais tarde, nos 100 anos de poesia. Era mais ou menos essa época, estamos a falar, portanto, no começo dos anos 80, em que tudo isto estava a acontecer, em que foi fundado o Portuguese Tribune pelo João Brum, em que o João Brum tinha 20 e tal colaboradores, todos da Califórnia, todos a escreverem sobre a Califórnia e os Estados Unidos. E, portanto,
Este livro é isso. O livro, portanto, está em duas partes. A primeira parte nos Açores, discursos culturais nos Açores, suplementarismo cultural nos Açores, na formação de um cânone açoriano, jornalismo e cidadania nos Açores. E a segunda parte, na diáspora, 25 anos de jornalismo na Califórnia, o Vamberto trabalhou, mas isto é uma homenagem a outros, e a carta a João Brum, daqui e do outro lado do mar, uma carta que ele escreveu ao João depois de já ter regressado, e uma breve conversa com o Correio dos Açores em que fala dos dois mundos. Portanto, este livro foi publicado há 2 décadas, há pouco mais de 2 décadas. É um documento precioso para se analisar o jornalismo e a crise que afeta os nossos órgãos de comunicação social, particularmente os privados nos Açores e obviamente só há privados na Califórnia e estão todos, quer queiram admitir, quer não, numa grande crise. Dessa crise, que não é assim tão nova, já escrevia Vamberto Freitas na viragem do século XX para o século XXI. Portanto, há 20 e tal anos, Vamberto estava a escrever sobre uma coisa que se agravou muito nos últimos 20 anos. Nos Açores estava-se a terminar um ciclo que foi marcante para a região e que, particularmente, o José Luís conhece muitíssimo bem através dos jornais da região, mas particularmente de São Miguel, ou seja, a publicação de suplementos literários. Os jornais dos Açores eram riquíssimos em suplementos literários. Apesar de Vamberto ter mantido, e ainda bem, os seus ensaios literários no Jornal Açoriano Oriental e em outros jornais dos Açores, todos os jornais açorianos optaram, há mais de uma dúzia de anos, por terminar com os seus suplementos literários. Isso foi mau para os Açores, na minha perspectiva, em vários aspectos. Vários aspectos, porque eles tinham leitores, ao contrário do que as pessoas diziam, que ninguém lia os suplementos literários. As pessoas liam e aprendiam com os suplementos literários. Aprendiam e dava espaço àquilo que o João acabou de dizer, espaço a gente nova que queria escrever, que não tinha o suficiente para publicar um livro, mas que podia publicar num suplemento literário. Na Comunicação Social da Califórnia, que é a segunda parte do livro, do qual Vamberto fez parte durante muitos anos, portanto, quase tantos como aqui viveu, mais de 20 anos ligado à comunicação social, 25, não só quando aqui viveu, mas também quando regressou aos Açores, como eu disse, foi um dos principais colaboradores da desaparecida página Maré Cheia. Este livro contém vários textos que, para mim, ainda são brilhantes e ainda são muito relevantes, destacando-se particularmente a tal carta a João Brum, que foi o pioneiro e até mesmo, poder-se-á dizer, sem o João já faleceu, mas o mártir de um novo jornalismo que se cria para a Califórnia. O João deu a alma, o coração e todo o seu saber para um jornal novo e diferente. Aqui fica a sugestão para lerem este pequeno, grande livro, com 125 páginas de textos que ainda hoje, 2 décadas mais tarde, têm enorme importância e deveriam ser utilizados nos debates e nos fóruns que, infelizmente, também na comunidade, particularmente da Califórnia, ainda não temos. O prefácio, como eu disse, deste livro é de Mário Mesquita, portanto, que conhece bem também os dois mundos, e convido-vos a lerem. Chama-se Jornalismo e Cidadania dos Açores à Califórnia. Vamos passar para a segunda volta, como um bom campeonato à portuguesa, e vamos então agora para a leitura de textos, de livros de ficção ou de poesia, ou das duas coisas, pequenos excertos que nós escolhemos para partilhar convosco durante os cerca de 20 minutos que nos restam. Ok, Começamos então com a Manuela. sim, eu há bocadinho falei bastante do Cruz Gomes e o livro dele chamado Um Homem Novo por Entre os Horrores da Guerra é de facto um pouco da sua biografia, mas penso que terei que falar um pouquinho nisso que não falei há bocadinho. O principal personagem é Maiato Antunes, um humanista cujo sonho é ver surgir um homem novo, isto é, com um outro modo de pensar, para que seja possível encontrar solução para os conflitos, especialmente de raça e de estatuto social em Angola. A ação decorre, portanto, como eu disse, durante a Guerra Colonial, onde o Cruz Gomes foi testemunha do início dos horrores da guerra. Então, nesse livro, nós identificamos o herói como o autor e a sua família, e no livro vivemos as angústias, os desafios, as decisões difíceis que, desde 1960 até a independência de Angola em 75, essa família e os seus familiares sofrem e têm que tomar decisões bem tanto angustiantes.
Dois outros personagens são os filhos Tomé e Tosé, que crescem com os ensinamentos de Maiato e a quem ele, de facto, procura transmitir essa noção do que deve ser o homem novo e a esperança de um mundo melhor. Eu penso que o jornalista conseguiu, como autor deste livro, transmitir tudo aquilo em que ele acreditava, os seus sonhos de que houvesse um mundo sem racismo e um mundo em que todos fossem iguais. E então eu escolhi um pouquinho de uma carta escrita por um dos filhos ao seu irmão, e ele diz assim, para ver, portanto, um pouco do que o livro nos transmite, ele é capaz de nos dizer em diálogos e em cartas muito daquilo que sofreu o povo angolano e português neste processo da guerra e da descolonização. Ele diz assim, o Domingos, fomos sempre, afinal, Tosé, uma família unida, unida e feliz. Mesmo quando a mãe morreu, eu senti que era mais fácil a dor. Tu choravas comigo. E mesmo que eu dissesse que era feio um homem chorar, fui muitas vezes para o quarto chorar a minha mágoa e a minha tristeza. Mas também muitas vezes, como que a adivinhar os meus sentimentos, tu aparecias e choravas comigo. Agora, Tosé, meu irmão, não tem quem chore comigo. Fito o céu e as estrelas à espera que de lá venha a solução, mas não vem. Tudo à minha volta me diz que eu fiquei cada vez mais só. É triste não ter quem chore comigo. É triste não andarmos os dois a correr ao mesmo tempo para agarrarmos as nossas angústias e as matarmos, os dois, mesmo a chorar, por raiva de fazer o que o nosso homem novo nunca deveria fazer. E eu fico por aqui porque é bem difícil num romance, como sabemos, dar uma boa noção de tudo o que é o diálogo. O autor consegue muito bem transmitir os horrores da guerra, a esperança de que esta guerra traga a paz para um país tão sofrido como foi Angola, e também depois, digamos, a esperança de que todo esse sacrifício de uma guerra que tantos foram mortos, tantas famílias ficaram órfãos, não é, de filhos e maridos, um homem novo, uma aprendizagem nova se tenha conseguido fazer. Muito obrigado, Manuela, pelo texto. Vamos passar para José Luís. Estás em mute, José. Obrigado. Agora, muito bem. Bem, de 100 anos de poesia portuguesa da Califórnia, eu escolhi alguns textos. Difícil porque há tanta coisa neste livro, desde quadros populares a poesia mais erudita, então a minha escolha é um pouco heterogénea. Eu não podia resistir a ler três quadros que estão na nota introdutória em que os organizadores querem explicar a seleção dos textos, e três quadros populares de alguém chamado, com os iniciais são M.A.E., publicado em 1940. E vai assim: nesta terra americana, qualquer tolo é poeta, desde o parvo mais banana ao casmurro mais pateta. Há versos que só nos maçam, outros têm muita piada, e há outros que não passam de tola prosa rimada. Alguns há que não rimam, outros que são bem rimados, outros que muito bem afina, outros tortos e cambados, e por aí fora. Um outro poeta bastante famoso aqui no jornalismo, Guilherme Glória, ele escreveu um poema épico sobre Cabrilho, o chamado Descobridor da Califórnia. Um poema épico, é oitavas, imagina, como os Lusíadas. E eu vou só ler uma oitava, porque ele escrevia bem, sobre Cabrilho, João Rodrigues Cabrilho. A Califórnia é linda, a Califórnia é bela, da América do Norte, a mais donosa estrela, terra da promissão, terrestre paraíso, sonho da natureza, angélico sorriso. Por séculos esteve envolta na neblina, à espera que uma luz celestial divina às suas praias guiando o capitão Cabrilho, sobre ela derramasse um deslumbrante brilho.
Vou ler agora parte de um poema de Alberto Machado da Rosa, um insigne catedrático em UCLA, que faleceu prematuramente e que era uma das grandes figuras da nossa cultura aqui, junto com Maion Dias e Jorge Sena, por exemplo. Ele tem um poema intitulado Ir e Voltar. Eu vou só ler a primeira parte, que se intitula Princípio, e que tem um epígrafe da poeta galega Rosalia de Castro. E vai assim: ai, triste de quem é triste na travessia do mar, tem uma dor de partir e tem medo de chegar. Vê-se a terra sorrindo, vê-se a gente chorar. Passa no barco seus dias, sem dormir e a sonhar. Come o arroz da terceira, com ganas de vomitar. Um dia de manhãzinha começa o povo a gralhar. Vêem-se muitos navios, muito avião a voar. É uma terra cinzenta, com muito fumo no ar. Vê uma madeira nova, uma estátua de espantar, e casas altas, tão altas, que querem o céu furar. Sente uma coisa nos olhos que não o deixa mirar, e vai descendo as escadas, com vontade de voltar. Quer um bilhete de volta, mas não o pode comprar. Pede o dinheiro aos amigos, não lhe podem emprestar. Vê o dinheiro dos outros, mas nunca soube roubar. Pega no saquinho às costas e começa a caminhar. Tem a roupa toda suja, a cara toda a suar, um amazarrão de azul, dá-lhe um papel a gritar. O papel cheira a dinheiro, onde é que o irá ir buscar? O bruto grita que grita, ai, quem soubesse falar. O outro poema é de Manuel Braulio da Costa Fontes, publicado em 1982, também um poeta muito bom mesmo, intitulado Os Imigrantes. Por terras distantes, entre sofrimentos, cavaleiros andantes nas asas dos tempos, são os imigrantes. É triste o destino do povo do mar, sempre condenado à pátria deixar, é andar embarcado. A andar embarcado como fé na aventura, pelo mar irado, buscando a fortuna, como no passado. Fortuna ilusória jamais encontrada, ilusão de glória apenas sonhada, não mais que memória. Não mais que memória. Por isso eu digo, por terras distantes entre os sofrimentos, cavaleiros andantes nas asas dos tempos, são os imigrantes. Não podia deixar de ler um poema de Alfred Lewis, um poema interessantíssimo, que é sobre, intitulado Aventura no Vietnã. E eu que o diga que escapei por um triz à guerra colonial e escapei por um triz à guerra do Vietnã. É dedicado aos pais e mães que os perderam. Chegou a hora, beijou a mãe e a irmã era ainda pequena e disse ao pai que agora é que era o tempo de partir, fazer o seu dever, voltar em breve, o mais breve possível, para completar os planos da sua vida. Agora é que era o tempo, enquanto a juventude pensava nas proezas do passado e a música das bandas estridente arrepiava o manto azul dos montes. E os aromas de casa, o som, as cores, o voar das aves, tudo ficou atrás. Ficou coberto na distância nebulosa do mar. Membro da tropa, nada lhe faltou. Comida, farda, munições e armas. Aprendeu a matar. Soube o valor das noites de Alcatrão. Soube ser fera. Era a questão de vida contra vida, na lama ensanguentada da batalha. Voltou a casa um dia. Houve discursos ao pé da cova dele. Um capitão ereto leu uma carta, apresentou medalhas à família de luto. Finalmente, ao som de uma trombeta, anunciou o fim da cena e os melros invadiram uma vez mais o seu país de paz, que dá entrada a todos, novos, velhos, seus planos do passado, as ilusões de outrora. E vou terminar com um pequeno poema de Urbino Sampaio, de quem já falamos aqui também, que se intitula Pois é Natal. Hão de desculpar porque há três palavras, três palavrões que explicam a raiva que ele sentia no Natal, ele estando na Califórnia, mordomo e chofer de gente rica em Beverly Hills, e os pais e irmãos em Portugal, em Trás-os-Montes, onde eles eram. É forte e é bonito o poema, e os palavrões fazem parte desse poema de uma forma muito importante. Pois é Natal, e minha mãe, que sombra, tão solitária como a noite em pé, e meu irmão dizendo, porque somos sós, e eu danado, cala aí, ó Zé. Beverly Hills, tanto rato rico, e meu irmão dizendo, que Natal tão só, que porra é esta, cala aí o bico, não digas nada, não me botes dó. Eu vou-me embora, minha terra querida, foda-se a massa, já não posso mais, para que vale esta puta vida, árida e seca, sem irmãos e pais. E é isto.
O Urbino, de quem todos nós tivemos o prazer de conhecer, que era um homem extraordinário e faleceu também muito novo, portanto, acho ainda não tinha 70 anos. Muito obrigado, José Luís, e muito obrigado por nos teres lembrado desses poetas, particularmente o nosso amigo Manuel Costa Fontes, que foi o primeiro autor que a Bruma Publications publicou, com os contos tradicionais da Califórnia, uma recolha que ele fez imensa. Tem-se dedicado, temos um segundo livro que será publicado, já agora posso anunciar, espero eu em 3 meses, as coisas às vezes não correm como nós gostamos, mas a Bruma Publications, em menos de 2 anos, publicou 11 livros, não é nada mau, mas temos, na realidade, um livro do segundo livro, que são Contos Populares da Terceira e São Jorge. Ele depois fez uma segunda, e ele, com quem eu falei a semana passada, lamenta não ter as forças, como ele diz, para fazer a recolha dos contos populares da Ilha da Madeira, onde ele agora tem uma casa. A esposa é madeirense, e ele tem uma casa e passa lá alguns meses, e ele disse-me: há tanto para fazer a recolha aqui, mas eu já não tenho forças para isso. O Manuel Costa Fontes, que também é poeta, não é? E nós sabíamos isso e infelizmente tem muitas coisas escritas que nunca publicou. João Martins. É curioso que somente quando a minha alma se enche de dor, as palavras saem voando sem pedir autorização aos lábios. Como se estes soubessem exatamente qual a sensação que existe em mim, que por si só atuam e prosseguem com o seu caminho. Mas é bom. É bom saber que os meus lábios não sentem nada. O meu coração enche-se de alegria. Uma alegria virgem que desde há muito não sinto e que apenas tu trazes ao de cima. Como é difícil deixar os meus lábios continuar quando a alegria é tão forte. Eles não conseguem acompanhar o bater veloz do coração. É bom amar e ser-se amado. É bom ter-te ao meu lado assim. Assim, os lábios não terão mais, nunca mais terão de falar. Estes são 3 poemas do livro da Jennifer. Enfim, uma escolha circunstancial porque cada um tem o seu valor e a sua mensagem. Um outro que digamos, de alguma forma se resume na expressão quem foi, incluída no próprio texto. Quem foi que te falou que o amor cura, de que a alma perdoa e de que o tempo esquece? Quem te contou histórias de embalar fantasias impossíveis de uma imaginação inquieta? Quem foi que estabeleceu esta ordem de infinitas perfeições, quando no real nada se compara? Quem foi que colocou peso na questão do bem perdurar, não obstante do mal te dominar? Quando te contou tais mentiras, parábolas líricas que te iludiram na vida? Quem foi que te pôs ao meu alcance, fazendo-te questionar tudo o que julgavas saber sobre a vida? Quem foi? Um terceiro poema, Danças pelo Vento, num poema exatamente sobre o vento. Danças pelo vento, qual milhafre desajeitado, lutando contra a corrente, embirrando nas nuvens numa tentativa inútil de alcançares aquilo que já te escapou. Ó vida fugaz, as lembranças que te sobrecarregam vivências passadas incomparáveis até deixam marcas profundas na alma de quem ama. E amor, tu tinhas, de tal modo que tropeçavas oscilando entre passadas maldadas num terreno estreito e escorregadio, mas nunca perdeste o rumo. Rumo esse que te levou ao destino entre nortadas e monções, deixaste ir desafiando a lógica, confiando no vento. Vento esse que te trouxe até mim. Vento. Como disse anteriormente, este livro tem bastantes ilustrações a preto e branco e que correspondem à limpeza do livro, à limpeza do texto, à limpeza da mensagem. E vou deixar um poema muito pequeno, muito profundo, e onde poderão exatamente saborear uma dessas ilustrações. É no escuro da noite, na imensidão do preto, que eu te vejo melhor.
Uma última palavra para a Jennifer, que, como tu disseste, está a acompanhar o programa. Ficamos à espera de mais. Claro que sim. Claro que sim. E se a Bruma Publications puder ajudar, com muito gosto. Vamos então, portanto, à última parte. Portanto, cabe-me a mim ser como eu sou da Ilha Terceira, relaciono tudo às touradas à corda, apesar de não gostar delas. Mas eu sou o último touro a ser corrido, neste caso, portanto, tivemos touros masculinos e femininos, não é? Portanto, mas eu sou o último touro a ser corrido e normalmente ninguém liga ao último touro porque nos Açores já está tudo farto de touros quando chega ao quarto. Portanto, é a mesma coisa aqui. Mas eu vou tentar ser breve, obviamente. É do texto que o Vamberto escreveu ao João Brum. Se ainda resta influência a um órgão de informação comunitário, e creio firmemente que lhe resta muita e duradoura influência entre a nossa gente ou em qualquer outra comunidade étnica, que se preocupe esse órgão de informação tanto em criar e definir políticas respeitantes à posição do grupo no seu país de acolhimento, como em projetar a sua terra de origem em movimento no seu melhor e, portanto, ou mesmo, dizia eu, ou mesmo uma terra de origem em espasmos culturais, nem sempre pacíficos. Todo um povo na sua caminhada, em suma, rumo a um outro futuro, tentando não autoviolar-se nessa sua indefinível, mas reconhecível essência. E nesse texto ele continua, portanto, e fala de várias coisas, mas eu vou passar em que ele continua, portanto, nessa mesma linha, para o João. O que nos leva aqui, meu caríssimo João Brum, à tua indisfarçada angústia em não cederes ao que chamas o gosto pelas trivialidades em que se habituou a nossa comunidade a ver em muito do que por aí passa por comunicação social. O mal, como muito bem o sabes, é universal. A sociedade de consumo, eventualmente, tudo corrói e corrompe, tudo trivializa e tudo se apropria para um lucro fácil. Todavia, eu teria cuidado com a definição do que são ou não trivialidades. Nem toda a gente quer ou necessita de gostos e preferências supostamente canónicas, como falava o nosso amigo João, tal como acontece no campo literário. Nem toda a gente necessita de abordar as questões mais sérias de um modo, digamos, clássico. Tenho muito medo da cultura imposta de cima para baixo. Ninguém nos garante que as trivialidades, e a palavra está, portanto, entre aspas, de uns sejam a mesma coisa para outros. Naturalmente, um jornal comunitário imigrante não poderá fugir a toda uma cultura de base e a interesses cotidianos das pessoas. Com bom gosto, as páginas desse mesmo jornal poderão conseguir um equilíbrio exemplar. São as pequenas coisas que humanizam a nossa existência. São as pequenas coisas que aparecem nas páginas de qualquer publicação que nos devolvem o mundo à nossa medida, numa época globalizada em que muita gente já não se reconhece em parte nenhuma. Edmund Wilson dizia que a partir de certa altura, principalmente nos anos 60, olhava para as páginas das revistas do seu país e já não se via como fazendo parte dele. Já não reconhecia nada do seu imaginário. No mundo pós-moderno, fragmentado, as vantagens de libertação pessoal são enormes e comensuráveis, mas também a sensação de alienação de qualquer um de nós está a atingir o insuportável. O jornalismo comunitário imigrante tem as suas tradições. Nasceu de imperativos muito próprios, precisamente para auxiliar indivíduos na sua nova terra. Creio que respeitar esta faceta em nada desfaz a dignidade dos debates e das opiniões de outro não superior calibre intelectual. E depois ele fala de várias outras partes e de algumas perturbações que o João sempre viveu, o João Brum, para quem o conheceu, e ele diz, João, e só vou para terminar esta parte, ahm, ahm, depois, ninguém que tenha filhos, e eu tenho a minha filha Vanessa aí por essa terra, tem o direito ou o dever sequer de sequer ter a veleidade de se quedar infeliz e logo paralisado perante o mundo. Meu caro João, há que reter e cultivar o eterno sonho da utopia, o sonho de um mundo melhor, se não para nós,
para eles. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Sou estruturalmente um homem da esquerda. O otimismo faz parte da minha bagagem ideológica. Nunca ceder àqueles que humilhariam os nossos filhos é mais do que suficiente para a felicidade que vem da solidariedade para com todos os homens e todas as mulheres decentes à nossa volta ou no outro lado da fronteira do nosso torrão pátrio. O que os pregadores do suposto fim da história queriam era o contrário, mas a vasta humanidade em toda a parte não lhes vai dar nunca a satisfação. E assim termino, portanto, porque podíamos continuar por muito mais tempo, mas estamos a ficar a chegar ao fim deste espaço. Portanto, é de um dos textos sobre o jornalismo da comunidade, mais concretamente da Califórnia, do livro Jornalismo e Cidadania dos Açores à Califórnia, de Vamberto Freitas. Agradeço, obviamente, como sempre, à Manuela, ao José Luís, ao João, à Jennifer também por nos ter acompanhado. Olha os escravos de Abril ali a aparecerem, da Manuela. Se me permites, já começaste com o Claro, 25 de Abril, eu vou comemorar o 25 de Abril na escola das minhas netas, vou usar este belíssimo top para falar de liberdade, mas queria mencionar uma vez mais o que o Cruz Gomes neste livro escreve é sobre a guerra e sobre o 25 de Abril, que poderia ter sido e foi significativo em Angola, mas que não devemos esquecer os horrores da guerra neste tempo em que vivemos. Ok? sim, e na realidade, até mesmo o próprio 25 de Abril, ainda há pouco tempo, os historiadores, portanto, de escolas também, ele vai falar muito às escolas, mas o comandante Jorge Martins Betancourt mencionou isso. Aliás, os capitães de Abril tinham no movimento das Forças Armadas como primeiro acabar com a guerra em Angola. A guerra em Angola depois continuou, mas Yeah, já foi a yeah, guerra yeah. deles, não é? Não éramos nós a impingir, como impingimos algumas décadas de guerra em Angola e Moçambique e a terrível guerra que ele falou aos meus alunos, que eles ficaram surpreendidos, mas conhecedores, a terrível guerra que foi na Guiné também. Yeah. Para um terreno mais pequeno, mas foi uma guerra mesmo terrível. Não, exatamente, só podemos celebrar a paz se não nos esquecermos da guerra, que infelizmente assola o mundo ainda, particularmente em dois lugares no território em Gaza e na Palestina e, obviamente, na Ucrânia. Um abraço para todos, viva o Um 25 de abraço, Abril e viva os livros, olhos nos livros, palavras de costa a costa, até ao próximo mês. Um abraço e muito obrigado a todos. um Por nos abraço, acompanhar. abraço a todos. Muito obrigado. Bom dia para todos.